amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje viemos aqui até o projeto São João, o chamado projeto Prata, como queiram, que as pessoas prefiram falar. Mas foi um projeto de irrigação, um distrito de irrigação, criado lá no ano de 2000, 2001, e que tinha o objetivo de produzir hortifruti granjeiros para abastecer a capital Palmas e o Ciasa que tinha sido construído aqui. Infelizmente, esse projeto se transformou num grande engodo. Se prometeram que aquelas pessoas que aqui estiveram, que vieram para trabalhar, que teriam irrigação, que teriam água, que teriam incentivos. Mas, na verdade, nunca o governo entregou a essas pessoas o que foi prometido. Foi entregando em partes, toma aqui a sua área, toma aqui isso, a irrigação não chega. O projeto não tinha viabilidade econômica porque poucas pessoas dentro do projeto produziam e aquilo não sustentava economicamente as despesas do projeto. E no contrato lá tinha uma cláusula que dizia que o governo, enquanto não entregasse totalmente o projeto aos assentados, ele se responsabilizaria pelas despesas, inclusive a conta de energia elétrica para pagar a irrigação, porque a irrigação daqui é uma das mais caras que existe no mundo. E esse projeto foi se definhando. Há mais de 3 anos essa população sofre. O Mundo Agro tentou evitar fazer esse programa. Tentamos negociar, conversar com as autoridades. Olhem aquilo, observem e ajudem, não deixem isso acontecer. Mas infelizmente hoje nós viemos aqui para mostrar que realmente o projeto São João ou o projeto Prata chegou ao seu final. Morreu definitivamente. Vocês vão ver que aqui alguns produtores estão ainda produzindo, porque tinham uma condição econômica melhor, criaram a sua estrutura de irrigação própria, fizeram a sua estrutura própria, perfuraram poços artesianos e tudo mais. Mas o governo gastou quase 400 milhões de reais aqui para fazer irrigação. É um absurdo que um produtor tenha que fazer um poço artesiano para irrigar. Mas tudo isso vocês vão assistir no programa de hoje aqui no Mundo Agro. Fique aí, só mais um pouquinho, nós voltamos já já. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. O Mundo Agro veio aqui até o projeto São João. Um sonho que existia de ser um projeto, um distrito de irrigação que ia produzir hortifruti granjeiros para o abastecimento da cidade de Palmas e do Ceasa de Palmas, construído aqui a poucos quilômetros de distância, próximo ao centro de abastecimento, e era um sonho de todos aqueles pequenos produtores que para cá vieram. O Estado oferecia, então, uma licitação para que eles tivessem uma área de terra e que entregaria isso em perfeitas condições de uso, com a irrigação funcionando, conta de energia elétrica paga por um determinado tempo, até que houvesse a viabilidade econômica do projeto. Esse sonho acabou. E aqui eu estou com Otair Soares. Foi um dos primeiros moradores aqui. Primeiro lote de pessoas que chegaram aqui, o Otair chegou junto. Foi presidente dessa associação, foi presidente do distrito, está aqui até hoje nessa luta. Otair, o povo daqui está chorando de graça? Pois é, César. Você já andou aqui no projeto, você viu aí o estado de sucateamento, o abandono que está, né? É lamentável isso. E não é o que nós gostaríamos, não é isso que nós gostaríamos de mostrar hoje, nesse exato momento.
Você faz programas por aí, pelo estado afora, assiste o seu programa, tem uma audiência legal, uma audiência bacana, e a gente vê você mostrando produtores com produções, as coisas dando certo, a pessoa tendo lucro, tendo rendimentos. E nós aqui poderíamos estar numa situação muito melhor até. E, lamentavelmente, o que nós temos para mostrar para você hoje, que vem aqui com a sua equipe, você com certeza veio para mostrar a produção, um projeto, um polo de produção, né, que era para ser um centro abastecedor de Palmas, faz parte do Cinturão Verde de Palmas, foi criado para isso, para alimentar o Ceasa, como você mesmo disse, e hoje se encontra nesse estado de sucateamento que está aí, só abandono, capim, e o Estado não faz nada. O Estado acabou o projeto. Só bem claro aqui, César, não é que ele vai acabar, ele já acabou. Nós estamos há quase 3 anos sem água. Eu gosto de falar sempre que um projeto de um perímetro irrigado, ele não sobrevive a uma semana sem água, sem irrigação. E aqui já está com quase 3 anos sem água. Então, Por que isso aconteceu? Olha, César, eu acredito que seja uma falha do Estado. Porque quando o projeto foi criado, em 2001, quando foi apresentado o projeto para a gente, era o seguinte, aqui já era uma área semi-urbanizada. Nós somos impactados do Invesco. Nós somos oriundos do processo de impactação da usina do Lajeado. Já estávamos aqui já tinha uma infraestrutura, tudo que você vê aqui já existia, energia, estrada, colégio, posto de saúde, galpão comunitário, quadra de esporte, tudo já existia, tudo feito pela Invesco. Já tinha vilas aqui, o SJ4, que é o setor mais adensado na época, já era uma vila. Então aqui, César, já era uma área, um local semi-urbanizado, Não era local para projeto de fruticultura, não era. Projeto de cultura não pode ser levado aonde já tinha mais de 200 famílias morando, mais de 200 postos artesianos furados, etc. e tal. O que acontece? Mas o Estado, para burlar alguma coisa, para achar uma solução, chegou aqui e fez fez nós assinar um termo de opção, optando pelo projeto ou não, na época, isso em 2001 ainda, lá no início, quando se estava tentando ainda aprovar o projeto. O resultado é que 50% optaram, 50% não, ficou mais ou menos assim. Então, o que acontece? O Estado erra desde o início. Eu estou fazendo essa retrospectiva do projeto para deixar claro para você que o Estado erra desde o primeiro instante. Já sabia que tínhamos, já tinha esse tanto de família aqui dentro, já sabia, tanto soube que trouxe fez esse termo de opção para a gente assinar, querendo aceitar. E é bom deixar claro aqui, porque assim, quem não optasse por não fazer parte do projeto, continuaria morando aqui da mesma forma, entendeu? Não ia receber água, não ia receber os benefícios do projeto, mas também não ia mexer com ele. Ele tocar a vida dele normalmente. Agora depois mudou a coisa, veio com perseguição e mais perseguição. César, para você ter uma ideia, a coisa aqui é tão absurda, que tem gente sem energia elétrica. Não tem 30 dias que veio aqui a equipe da Energisa, escoltada por um comboio de policial, da polícia militar, nada contra a polícia, estava fazendo o trabalho dele, mas para desarmar unidades consumidoras por causa de gato. O pessoal fazendo gato aqui, tem lugar que eu acho que não tem mais gato aqui no estado de Tocantins, porque o pessoal... Gato é a gambiarra, a famosa gambiarra. A famosa gambiarra. Só que as pessoas que fazem, César, não gostariam de fazer. Eles fazem porque chegou uma situação tão complicada que o Estado, depois de uma denúncia que foi feita no Ministério Público em 2015, fizeram uma audiência pública, várias audiências públicas, e pressionaram a Energisa porque vinha sendo feito um microparcelamento dos lotes, né? E aí, para barrar esse microparcelamento, eles inventaram algumas coisas, inclusive não colocar energia para essas pessoas. Agora, César, eu pergunto para você, como é que pleno século XXI, uma pessoa pode viver, um pai de família, não pode ter energia em casa, não pode ter uma geladeira, não pode ter uma iluminação, tem que ficar com luz de lamparina. E não é porque ele quer, ele faz o gato, não é porque ele quer, porque ele não pode, ele não consegue legalmente colocar energia na propriedade dele. Senhor Taí, então na verdade prometeram muita coisa para vocês e não entregaram. Essa que é a grande verdade. E no fim, aqueles ainda que estavam desbravando, produzindo, foram traídos com o corte da energia elétrica, parou o bombeamento, o projeto sucateou, não tem água, não tem produção, nós estamos no zero de novo.
É isso aí, e não só com energia, fizeram o mesmo mutirão para retirar os cavaletes das chácaras que haviam sido parceladas, retiraram, vieram com o mesmo comboio da polícia, retiraram os cavaletes para não deixar a pessoa produzir. E tem muita gente com chácara aqui dentro para fazer turismo, chácara de lazer. César, não é propriamente de lazer, que até outro dia eu disse para o secretário, conversando com ele, aí ele já veio falar isso aí. Pô, mas lá diz que virou uma área de mansão. Eu digo, eu não sei se é de mansão não, lá tem umas casas boas e tem piscina. Por quê? Porque ele tem direito, ele não foi para lá para produzir. César, as pessoas que estão aqui, muito mais da metade das pessoas que estão, não veio para produzir não. É bom que se entenda isso, já estavam aqui ou vieram depois, mas não para produzir. Vieram só para morador do Prata. Ele não é produtor. Então esse projeto, economicamente, ele não é viável, porque os que produzem aqui, o pouco que produz não sustenta o projeto. Todos que tentaram produzir, que faliram. Todos. Porque agora mesmo tem o Kiko, que foi produtor de banana aqui, foi um dos que mais investiu aqui, hoje está falido com ação na justiça para tentar, né, reaver alguma coisa, porque acreditou no projeto. Todos que acreditaram, absolutamente todos faliram. Chegaram, trouxeram dinheiro, investiram, mas não tem água. César, desde o início desse projeto, eles nunca conseguiram fornecer água para o produtor da forma necessária. Quantos milhões de reais o governo, quando eu falo governo federal que financiou isso aqui, Banco Mundial e o Estado, quantos milhões de reais já colocaram aqui dentro? Segundo consta, quase 400 milhões de reais. 400 milhões de reais de dinheiro jogado fora. Mas nós vamos continuar mostrando agora todos esses absurdos aqui dentro do Projeto São João. Você que é do mundo do agro, está com sua carga tributária elevada? Nós da Prime Soluções Empresariais conseguimos lhe ajudar através de um diagnóstico tributário. Nós conhecemos de todos os regimes de tributação, lucro real, lucro presumido e também o benefício do Simples Nacional. Quer saber mais sobre diagnóstico tributário? Fale agora mesmo com a Prime Soluções Empresariais. Bom dia, César Halum, bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Hoje vamos falar sobre o endividamento do agro brasileiro. O Serasa autorizou a liberação dos índices das dívidas dos produtores rurais. O índice está em 7,6% e historicamente é o maior da última década. Mas parou de subir e isso é um dado positivo. Esse índice considera pessoas físicas que não estão conseguindo pagar suas dívidas com atraso superior a 180 dias. Os mais endividados são os médios e grandes produtores, enquanto os pequenos apresentam menor inadimplência. Mesmo nessa situação, os produtores continuam sustentando suas condições, com muita resiliência, enfrentando altos custos de produção, perdas na produção e aperto no crédito pelos bancos. A grande preocupação, além do endividamento, é o preço final da produção, que está estável, mesmo com expectativas de queda em função dos altos estoques de soja no mundo todo. Nos últimos 3 anos, o globo produziu mais soja do que consumiu. E o mercado é claro, quanto maior a oferta, menor o preço. E o que reafirmamos aqui no Mundo Agro é o mesmo de sempre. Independente de qualquer situação, o agro não para. Continue conosco assistindo ao programa de hoje com o nosso redator e apresentador, César Halum. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha, um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria. E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia, até o moedor de café.
Mas a indústria não cria só produto. Cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive. Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Aqui no Projeto São João, com o Marcos Ribeiro, conhecido como Kiko, engenheiro agrônomo, especialista em banana, veio lá de Minas Gerais, entusiasmado com esse projeto. E eu estou gravando com ele aqui ao lado desse cavalete onde tem um hidrômetro, que era para medir a água que entra para irrigação. Hoje é o sinal da desolação, né? É uma vergonha, né, César? A gente vem de fora, né, com todo um sonho de prosperidade, vendo um projeto desse com todo tamanho potencial, do lado de um centro consumidor, né, com o Ceasa bem pertinho, com aquela vontade de trabalhar. Trazemos todos os nossos investimentos, pegamos financiamentos nas agências e tal, para plantar, fazendo todo esse esforço e a gente vê o projeto acabar, né? Tentamos durante 10 anos produzir aqui, eles nunca entregaram a água para a gente que a gente necessitava, né? Quando nós viemos para cá, a promessa era de uma água com 4 kg de pressão nesse cavalete e 1,20 litros por segundo por hectare. Essa era a outorga a qual conseguiríamos irrigar as coisas. Desde 2014, eu tenho laudos que comprovam que o Estado nunca entregou isso. E esses laudos foram feitos pelo próprio Estado, pela Ruraltins, pelos técnicos da Ruraltins. Mostrando que não estava te entregando a água, então a sua produtividade era menor por causa disso. Exatamente. Então aquele projeto que a gente fez para colher 30, 40 toneladas de bananas por hectare, nós estávamos colhendo ali 15, 12, como se fosse uma área de sequeiro. Chegava na época das chuvas, a coisa melhorava um pouquinho. Aí quando vinha a seca, novamente aquele problema. Um desespero, um pânico total. Você hoje, Marcos, qual é a sua real situação? Você tirou dinheiro no banco, deu conta de pagar? Como é que está essa sua vida? Minha vida está uma bagunça, eu estou com o nome sujo na praça, o banco atrás de mim. Tive que fazer parcerias com um escritório de advocacia para me defender, porque eu não tenho recurso para custear os desembargos, para custear uma ação judicial contra o Estado, né? Então tive que fazer parcerias por fora, perdendo patrimônio para conseguir isso. E meu nome sujo, sem conseguir trabalhar, sem nada. Estou perdido, né? Acabou com tudo que eu tinha. Um grande sonho que foi explodido pelo espaço, pela má gestão do Estado, porque era de obrigação dele, a gente assinou um termo, a gente fazia parte de uma lei de irrigação. E é interessante isso, César, porque a gente é cobrado sobre as leis de irrigação, porém a gente não tem irrigação. Então por que nós temos que obedecer às leis de irrigação se nós não temos irrigação? Por que o Estado que pagava a conta de energia, porque a conta de energia era muito alta, porque esse sistema de irrigação é caro, esse implantado aqui? Sim, teria que ter uma cobrança por parte dos irrigantes para que a gente custeasse isso. Mas essa cobrança só poderia ser feita com o projeto entregue. O Estado nunca entregou as casas de bombas para a gente. Sempre em estado sucateado. Eles nunca teve. Em 2019, o Banco Mundial conseguiu financiar um
uma ação aqui dentro, que foi um diagnóstico completo sobre a situação atual do projeto. Em 2019 ele ainda é muito recente. E juntamente com esse diagnóstico, onde foi provada a inviabilidade dele, ele fez um direcionamento estratégico, onde poderia, se seguisse tudo à risca, talvez salvar. De lá para cá tudo piorou. Então, até o orçamento que consta nesse direcionamento... E essa usina fotovoltaica que montaram aí? Foi feita exatamente para isso, para suprir essa energia, porque no diagnóstico foi dito que o projeto é inviável. Então o Banco Mundial, como uma solução para isso, deu de presente para o projeto uma usina solar. A qual e eles nunca ligaram essa energia? Nunca ligaram, começaram do nada, nunca ligaram, de repente trocaram de secretaria. Sempre quando a gente começava um diálogo com o Estado, de certa forma, trocavam a gente de secretaria. Era da Ceagro, depois para ser plano, depois para ser infra. Agora nós estamos nas cidades e habitações. O que nos mostra que isso aqui não é para ser produção. Isso aqui serve para ser urbanizado. Aqui no Prata dizem que tem quase 3 mil moradores, Raul. Você pode produzir isso urbanizado. Como é que você ia produzir banana? Você tem que combater a cigatoga negra aqui. É impossível. Você tem que combater defensiva agrícola. Tem jeito? Cara, não. Meus vizinhos viram meus inimigos, né? Porque aquele cheiro, inseticida, fungicida, 32 aplicações por ano, um canhão bananeiro de 8 metros, soprando 25 metros de distância. Impossível. Quando ainda produzia, eu já tinha confusão com meus vizinhos, porque o estágio de urbanização daqui já estava extremamente avançado, né? Eu deveria ter 11 confrontantes, eu tenho 100, porque está urbanizado e nunca parou. O Estado tiver várias audiências públicas com o Ministério Público, o senhor está aí até... Kiko, isso aqui tem jeito? Não, eu não acredito. Não acredito do fundo do meu coração. Tudo que eu gostaria era que funcionasse. Não acredito. Acabou. Desculpa. Não, Kiko, a gente sente. Você foi a sua vida, né? Foi, tudo. Tudo que eu tinha, eu investi aqui dentro. E acabou. O Estado vem e corta a água de forma sem aviso prévio nenhum. Em uma semana já tinha cortado a água. Veio um incêndio, pegou fogo na minha propriedade inteira, queimou todo o sistema de irrigação, meus tanques de peixe, motores, tudo, fogo. A sorte que eu não estava presente, senão ia queimar junto dentro do fogo. E aí vieram te cobrar pelo fogo. E como é que você combate o fogo se você não tem água? Vou apagar fogo como? Porque todos os anos tem incêndios aqui no estado. Incêndio é muito comum, né? A gente fez treinamento com o Corpo Bombeiro, todos os meus funcionários eram qualificados a combater fogo. Você tinha quantos funcionários aqui? Já cheguei a ter 22 CLT. 22 funcionários eu tinha. Em época de plena safra, a gente chegava a ter 35 pessoas trabalhando na área. E vendia fácil essa banana? Tudo, tudo. Não só banana, mas qualquer pé de alface que eu plantava, qualquer pé de abóbora que eu estava ali. Eu tinha um delivery, Chácara Tucunaré, que eu entregava na porta das casas das pessoas. Tinha carros que faziam as entregas e tudo. Nunca perdeu nada. Era tudo vendido. Tudo, 100% da produção era vendida. Até o dedo da banana, na hora que você faz a despenca, que sobra ali um dedo, que solta e tudo, essa era embalada e ia para o doce, que ia para o saladeiro, que ia para diversos clientes. A gente tinha uma planilha de clientes imensa, de todos os tipos. Não perdia nada, que era um sonho para ser produzido. Só que acabou, não tem jeito, ninguém acredita mais. Foram anos, anos e anos de espera. O que sobrou para você fazer agora? O que você acha que tem que fazer aqui para amenizar isso? Eu acho que tem que tirar a gente dessa lei de irrigação, né? E liberar nossas escrituras para fazer o que quiser, ué. Seja parcelar, seja fazer um loteamento, seja urbanizar, né? Vender chácaras. Tem muita gente que quer uma chacrinha aí com pouca água. Fura um pocinho aí, vai ter lá uma galinha, vai ter um cantinho de lazer, né? Da capital aqui bem próximo. Agora, para produzir é impossível. Então libera a propriedade, libera as escrituras e pronto. Aí. Resolveria o problema. Estamos aqui no São João com o Sebastião, Tião do Poço. O Tião foi produtor, sofreu muito, hoje é presidente da associação, tenta organizar, tudo muita dificuldade, né, Tião? Isso, a gente produzir aqui, eu cheguei aqui antes deles liberar a água para o povo trabalhar. Tem 15 anos, 16 anos, tá fazendo que eu estou aqui no projeto. E postei, quando eles ligou a água eu postei, mas só que a água não era suficiente ainda para os produtores aqui dentro. Então a gente viu tem só indo de água abaixo e nunca foi para frente esse projeto. E agora que eu acabei a esperança, que já tem o quê? Já vai fazer 3 anos nós sem água. Cortou a energia. Tião, você então hoje não produz mais nada?
Tá vivendo de quê, Tião? Eu parei de produzir, falta de água. Comprei uma maquininha de abrir poço semi-artesiano e estou vivendo, fazendo um pocinho aqui e lá e escapando. Para tratar da família. Para tratar da família, a gente sobreviver, porque o projeto aqui, para mim, acabou. A gente vê algum plantio, igual aqui de banana ali no fundo, uma coisinha ou outra. Mas nós estamos saindo do período de chuva. Esses 5 meses de chuva dão uma revitalizada. Veio a seca agora, não tem irrigação, acaba tudo de novo. Acaba tudo. Aí tem uns que ainda abriu os poços ainda, semi-artesiano, artesiano, aí tá escapando ainda algumas coisas. O pessoal que mexe com hortaliça mesmo tá vivendo disso, que abriu os poços artesianos, aí estão molhando. Mas da água, muitos aí tá parado, mudou daqui porque não tem como. Quer dizer que gastou-se 400 milhões de reais aqui para fazer os canais. Aqui está uma estação de bombeamento de água que nós estamos mostrando. Tudo no abandono. E com todo esse dinheiro que gastou para irrigação, eu ainda tenho que fazer um poço artesiano para aguar um pé de alface. Tem que fazer o poço. Se não fizer, não há água não. No inverno tem a chuva. E agora no verão, se não tiver o poço, não molha as coisas não. E eu não acredito nesse projeto mais não, porque vai fazer 3 anos sem água, não tem como. Ninguém acreditar nisso aí. A Gran Prata está instalada em Palmas, Tocantins há 22 anos. Nosso objetivo foi ter um produto de qualidade, onde traz confiança e vida útil maior para a sua construção civil e menos manutenção para pavimentação asfáltica. Pensando assim, a empresa Gran Prata irá produzir no ano de 2025 700 mil toneladas. Com isso, nós garantimos que não vai faltar brita em Palmas. A Gran Prata garante. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da ProSoja Tocantins. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Palmas tem cores, tem história, tem vida. E agora, Palmas tem o coração cheio de esperança graças a um novo momento que floresce. O momento de cuidar. Desde o primeiro dia de trabalho, estamos zelando de cada canto da cidade. E mesmo com tantos bairros, pessoas e necessidades diferentes, o nosso povo é um só e todos merecem viver em uma cidade melhor. Ainda há muito a fazer e o trabalho avança. Vamos levar cuidado, cidadania e sorrisos para toda a cidade. Com atitude e amor pelo povo, Palmas sorri de novo. Prefeitura de Palmas, trabalhando por você. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Andando pelo projeto de forma aleatória, encontrei aqui o Zé Amorim, produtor. Veio para cá
no começo, um dos pioneiros, Zé Amorim? Na verdade, ex-produtor, né? Ex? Ex, porque há 1 ano e meio eu desisti aqui. Desisti porque trabalhar aqui com esses terrenos aqui, sem a irrigação aqui é inviável, 100% viável. Felizmente a pessoa que vive do braço não vence, porque a necessidade hídrica aqui é diariamente, dia e noite. Porque dependendo da cultura que você está tocando, tem tipo fruticultura, precisa menos. Hortaliça, com certeza mais água. E você plantava o quê? Sobre tudo. Plantava de tudo um pouco. Comecei com hortaliça, mandioca, fruta não, porque fruta exige uma grande área para ser viável, né? Então, como a gente é muito fraco, a gente começou ali por baixo. Aí comecei na hortaliça. E hortaliça depende hoje demais de água, apesar de que o projeto que não foi projetado para isso, foi para fruticultura. Mas nem isso, nem isso. Aí dos males os menores, a gente foi tocando o que Deus dava pra gente. Aí, mas água nunca? Água sim, água teve um período. Mas aí, como se diz, foi um veneno para nós. Porque a gente se incentivou pela oferta. E essa oferta chegou pela metade, nunca concluiu. E estamos na mão. Então, perdão por a palavra, mas preferível nunca ter existido esse projeto. Para você se incentivar a gastar o que você não tinha para ficar na praia. É tipo assim, se você tinha um mínimozinho de capital, você jogou no chão na esperança de continuar o projeto. O projeto veio e acabou de fundir nós. Aí ficamos na lona de vez. Aí agora quem tocava a sua vida própria tá mais lascado do que quem vive, tipo, quem trabalha fichado na empresa, né? Então hoje eu abandonei tudo porque infelizmente os bolsos já não tinha e acabou de secar o que tinha. E aí parti para a rua, prestar serviço para terceiros. É tipo assim... Tem família para tratar, né? Família para tratar e nas condições que está hoje, pesado né? E aí ou aparece ou o pior acontece, né? Seu Otaí, pelo que a gente viu aqui, pelo estado de abandono, que é uma estação dessa, de bombeamento de água, que o matagal cobriu, a gente tem que perder a esperança de vez mesmo. Eu queria lhe perguntar, o que é mesmo que vocês ainda querem aqui? Olha, César, em virtude do projeto ter acabado, quase 3 anos sem água, e eles não ter cumprido o que prometeram, né? Eu eu tenho certeza disso, porque eu sou pioneiro aqui, eu estou desde o início. O projeto não trouxe nenhum benefício para nós, nenhum benefício. O Prata precisa andar, o Prata tem solução, o Prata precisa ir para frente, entendeu? O projeto no momento se tornou um atrapalho. O que nós queremos, na verdade, agora, é que o Estado, pelo menos, tenha a mesma coragem que teve de quando veio lá no início para nos mentir, que eles tenham a mesma coragem de vir agora dizer que o projeto acabou e nos liberar da exigência do cumprimento dessas leis de irrigação. Nós estamos sujeitos à lei de irrigação, uma irrigação que não existe. O Prata, como perímetro irrigado, não existe mais. Da medida que ele não existe mais, nós não estamos mais sujeitos às leis da irrigação. É necessário que o Estado tenha coragem de vir e dizer isso para a gente, nos liberar para nós fazer da nossa vida o que nós bem quiser, fazer da nossa propriedade o que a gente acha que deve ser feito, buscar outras alternativas, buscar outras soluções, esquecendo o projeto. Porque se não esquecer o projeto, não tem solução. Porque o Estado nunca vai trazer solução para nós, porque o Estado nunca quis conversa, nunca quis diálogo em nenhum momento. Nesses mais o Estado não faz isso porque ele tem que justificar por que colocou os quase 400 milhões aqui dentro, né? E como é que ele vai explicar isso? Exatamente. É uma batata quente na mão do Estado. É uma batata quente que o Estado fica jogando para um e para outro, para um e para outro. Esse projeto já passou em quase todas as secretarias. Eu sempre brinco, César, que só está faltando eles mandar ele para a Secretaria da Saúde. Eu acho que é a única que falta para esse projeto ir parar. Porque está morrendo, né? Tem que ir para a Secretaria de Saúde. Porque aqui é outra coisa, já que estamos falando de saúde, isso aqui se tornou mesmo um problema de saúde pública, César, porque tem essa questão em perímetro irrigado, usa-se, né, pesticida, tem que se usar pesticida, não tem jeito, produtos para combater as pragas,
E como aqui é uma área semi-urbanizada, está acontecendo problemas já, mesmo com a produção minguada que tinha aqui, com menos de 30% do projeto operando, ainda aconteceu caso de intoxicação. Teve muita gente que teve até que mudar por conta disso. Aqui tem que ver idosos, aqui tem criança. Como é que você vai mexer com... Você viu o Kiko falando? Como é que se liga um canhão desse aí para pulverizar um bananal no meio de uma cidade? É preciso que tenha bom senso e que não sacrifique mais essas pessoas. Até a próxima, se Deus quiser.